que é um curso de discipulado, um curso bíblico para as pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas que vêm à igreja e precisam conhecer a Deus mais profundamente, através da leitura bíblica. E hoje eu quero te ensinar isso, começar esse curso. São 15 lições dessa primeira revista, e nós usamos essa revista aqui, que é a revista Passo a Passo com Cristo. É uma revista da editora Lerban, escrita por João Leão dos Santos Xavier, e a leitura dela, nós adotamos essa revista porque a leitura é maravilhosa. É uma leitura que é autodidática, ela tem um ensino muito simples, mas muito profundo. Todos aqueles que querem realmente conhecer a palavra de Deus, eu indico esse estudo, que é apenas 30 minutos, entre 30 a 40 minutos de estudo bíblico, e você pode fazer aí na sua casa. E vamos começar lendo o texto em Colossenses 3, do capítulo 1 o capítulo 3, do verso 1 ao 11. Instruções para uma vida santa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que eu já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aqui é o nosso texto, onde nós vamos estar trabalhando em cima dele, e voltamos aqui para a revista, é uma revista, como eu disse, muito boa, e nós começamos aqui. Tem um versículo que era para decorar, que é em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Como você nasceu de novo? Todos nós temos uma história, como nós nascemos de novo, o que é um novo nascimento. Quando nós encontramos Jesus na nossa vida e nascemos para ter uma vida espiritual com Deus, uma vida com Jesus. Você nasceu de novo, quer dizer, você deixou de ser aquela criatura do pecado e veio para a luz é Jesus. A luz é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele entra em nossa vida, tudo em nossa vida se faz novo, porque nós deixamos o mundo de pecado, deixamos aquelas coisas que nos separam de Deus e começamos uma caminhada com Cristo. Depois que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela percebe que fez a melhor escolha de sua vida. E como foi que aconteceu com você? Veja em Mateus 13:15. E considere os tópicos a seguir. Então, quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida ela é transformada por Deus, ela é mudada por Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ele entrou dentro do seu coração. Quando nós fazemos essa decisão, ele faz morada eterna na nossa vida. O Espírito Santo ele vem morar dentro do nosso coração e a nossa vida ela é mudada.
ela é transformada, ela é impactada pelo poder de Deus. E somente o Senhor Jesus pode mudar a história da nossa vida. Eu digo para você, meu querido irmão, vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena ter uma vida de santidade, abrir mão do pecado, abrir mão daquelas coisas que nos separam de Deus. Aqui em Mateus 13, a partir do verso 15, fala: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta do seu mau caminho. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, há mudanças profundas em nossa vida, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. O tópico 1 fala: a pessoa ouviu, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Este é o primeiro passo, ouvir, seja por meio de uma pregação pública, por meio de um amigo que fala, pela leitura da palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, os seus ouvidos espirituais, eles se abrem, porque entra um entendimento no seu coração, e você deixa aquela vida pecaminosa e começa a andar com Deus, a ter uma vida de novas atitudes, deixa a vida de pecado e anda com Jesus. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, é andar com Deus, é saber que nós não estamos aqui sozinhos, que nós estamos aqui com um propósito grandioso, que é andar com o Senhor Jesus, é ter uma vida de santidade, uma vida plena na presença dele. Em Romanos 10, 17, fala o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você se alimenta da palavra de Deus, porque Deus criou o homem, e ele deu um manual para que esse homem pudesse seguir esse manual. Quando você compra qualquer aparelho eletrônico, qualquer aparelho doméstico, ele vem um manual com as instruções como deve ser usado. E assim é o homem. Deus fez o homem, deixou a Bíblia, com tudo aquilo que nós podemos ou não podemos fazer. Você quer ter uma vida abundante? Quer ter uma vida plena na presença de Deus? Quer ser uma pessoa feliz? Não ter muitos problemas na vida? Leia a Bíblia. Ele é o manual que Deus deixou para o homem. Continuando no tópico 2, a palavra ela foi entendida. Depois de ouvir, a pessoa entendeu que se aceitasse Jesus, seria salvo. Isso aconteceu com você? Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. A mensagem foi aceita na sua mente, porque você precisava entender. Quem não entende não pode ser salvo. Mas não basta entender com a mente, nós precisamos entender com a mente e crer com o coração, acreditar e querer esse Deus. Nós precisamos querer Jesus. E ele só entra no nosso coração quando nós o convidamos, quando nós clamamos a ele. Olha o que diz aqui, o verso 9. A saber, em Romanos 10, 9, a saber que se com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus, e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação eterna. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quando nós cremos em Jesus e buscamos a conhecê-lo, nós não seremos confundidos, porque o Espírito Santo, que vem habitar no nosso coração, quando nós aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, quando nós decidimos a seguir Jesus, a abrir mão do pecado e andar na presença de Deus, ele nos mostra a verdade, ele nos convence da verdade. A mensagem ela foi aceita no coração. Jesus chamou isso de crer. Crer com o coração. Mateus 13, 15, nós acabamos de ler. Quer dizer, a mensagem chegou até seu espírito e você aceitou como palavra de Deus. O Espírito Santo despertou seu espírito, que é o coração,
e você creu com o coração. A transformação, o tópico 2. Ao crer em Jesus, sua vida foi transformada, foi mudada. Você nasceu de novo. Em que isso implica? Você é uma nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas antigas, elas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quais são as coisas antigas? O mundo de pecado. O mundo, ele jaz no pecado, ele jaz no maligno. Por quê? A pessoa, ela faz qualquer coisa e não mede as consequências, se aquilo a afasta de Deus ou não. Então, nós precisamos ser separados desse mundo de pecado, não fazer as coisas que todo mundo faz, não fazer as coisas que nos separa de Deus, que a palavra de Deus condena. E nós conhecemos, é muito fácil os pecadão, que é a mentira, o roubo, a prostituição e vários outros pecados que nos afastam do Senhor. Mas precisamos conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, e buscar conhecimento que Deus nos deixou, para que nós possamos ter uma vida abundante na presença de Deus. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, elas são tiradas da nossa vida, nós temos que nos afastar dela. Elas ficam para trás, elas ficam lançadas no mar do esquecimento. A pessoa que bebia, a pessoa que prostituía, a pessoa que roubava, a pessoa que fazia coisas que envergonhava a Deus, ela precisa largar essas coisas, porque o maior prejudicado é quem pratica essas coisas. Quem faz essas coisas, ela se afasta de Deus e do homem, porque ninguém olha com bons olhos para a pessoa que pratica uma multidão de pecados. Você, então, tem direito à natureza de Deus e à sua herança, porque você é filho de Deus e Jesus está no seu coração. Ele veio habitar no seu coração. Você é uma nova criatura. Você agora está longe do pecado. Você virou as costas para o pecado e começou a andar com Deus. As pessoas olham para você e vê você uma pessoa tão diferente daquela pessoa que era antes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro do seu coração. E onde o Espírito Santo está, não tem lugar para o pecado, porque o homem não consegue viver em pecado cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos mostra como nós estamos longe de Deus. Porque aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Aqui em João 15, 23, fala isso. Aquele que me aborrece, aborrece quem? É Jesus, aborrece a Deus. Então, nós não podemos aborrecer o nosso Deus, nós precisamos mudar de atitude para termos uma vida plena com Jesus. Continuando aqui na revistinha, o Espírito Santo veio habitar em sua vida, ele veio habitar no seu coração. O Espírito Santo, o fato de você aceitar Jesus, de convidar Jesus para morar dentro do seu coração, isso te separa do pecado. E o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você. O que diz o versículo em Romanos 8, a partir do verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque o Espírito Santo, ele precisa estar continuamente dentro de nós, e ele não habita onde tem pecado. Por isso, nós precisamos aprender a andar com Deus, tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E quando você lê a Bíblia, ela nos mostra o que nós podemos ou não podemos fazer. O que nós temos direito, que são as bênçãos do Senhor, e o que nós não temos direito de fazer. E isso é maravilhoso, porque andar com Deus é algo surpreendente, é algo que muda a história da nossa vida, que nos enche de alegria, que enche o nosso coração de uma alegria tão grande que não existe nada neste mundo que nos dê mais prazer, mais alegria do que andar com o Senhor Jesus. É algo tão extraordinário que muda a vida do homem que experimenta
a presença de Deus. É uma presença maravilhosa demais. É uma presença que nos enche de paz, de proteção. Nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos por Deus. E isso é maravilhoso, é glorioso. Continuando, eu li o 9, o 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto para o pecado. Então, quando nós abrimos mão do pecado, nós estamos mortos para o pecado. Eu não quero que ele habite mais em mim. Eu não quero ter uma vida de mentira, eu não quero ter uma vida de prostituição, eu não quero ter uma vida pecaminosa, mas eu quero ter uma vida cheia da presença de Deus. Isso é maravilhoso. Você saber que Jesus habita em você. Não existe mãos mais maravilhosas do que as mãos de Jesus. E ele só entra em nossa vida quando nós convidamos ele a entrar. E quando você fez esse convite, ele veio habitar em vós. E se você não fez, faça bem rápido, porque você vai ter uma surpresa muito grande, você vai ter experiências profundas que você nunca teve na sua vida. Isso é algo glorioso. Continuando, o 11 diz: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também viverá os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha, se Deus ressuscitou a Cristo, ele tem muito mais para fazer na sua vida. Ele ressuscitou a Cristo, ele pode fazer coisas grandíssimas, porque Cristo está com o Pai na glória, e ele habita dentro do nosso coração, o Espírito Consolador está conosco. O 14, o 12 ainda diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós andamos na presença do Pai. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma prova maravilhosa. Você é filho de Deus. Você está guardado pelo Senhor. E agora, nesta nova caminhada com Jesus, aprendendo a cada dia quem é Jesus na nossa vida, como andar com Cristo, buscando a presença maravilhosa de Deus e sabendo que ele pode todas as coisas em nossa vida. Você tem uma nova vida, a sua vida mudou, você aceitou Jesus, você está em Cristo e é nova criatura. Você tinha uma vida controlada pelo pecado, agora tem uma vida dedicada a Deus, porque você morreu para o pecado e ressuscitou para ter uma nova vida para Deus. O pecado não habita mais em você. A nossa luta aqui na Terra é contínua para que nós não pecamos, para que nós não permitimos que o pecado venha habitar em nós. Nós precisamos ser santos. Santos, irrepreensíveis diante de Deus. O que é santo? É ficar afastado do pecado. É andar em santidade, porque Deus é santo e para andar na presença dele, precisamos ser santos. O terceiro tópico fala: essa nova vida se manifesta. Assim que se torna uma nova criatura, tendo uma nova vida, uma vida com Deus e para Deus, com a sua natureza, essa vida vai ser manifesta, ela não pode ficar escondida. Seus pensamentos mudou. Os seus pensamentos agora não são mais os pensamentos que você tinha antes de conhecer a Cristo. Teus pensamentos agora são pensamentos de santo,
pensamentos de santidade. Você agora quer as coisas do alto, as coisas espirituais, você não quer mais as coisas do mundo. As coisas do mundo não satisfazem mais a sua alma. E que coisas do mundo é essa? É as festas, bebedeiras, as festas, né, que muitas vezes têm levado a pessoa à perdição. Tudo aquilo que te afasta de Deus, os vícios, né? A maneira de falar, ter uma vida. Quantas pessoas têm uma vida desregrada? E com Deus, não. Com Deus, a nossa vida é dentro dos padrões dos céus. Nós começamos a ter uma vida espiritual aqui na Terra, porque o nosso futuro é a eternidade. Em Colossenses 3, fala assim, instruções para uma vida santa. Nós lemos esse texto, mas eu vou ler o de 1 ao 4, para você recordar o que diz, como é ter essa vida santa. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, nós começamos a aprender como um santo anda. Nós aprendemos como é viver na eternidade com Deus, é tendo uma vida santa e a gente começa a vivê-la aqui na Terra. Nos afastando do pecado, nos afastando das orgias, nos afastando da mentira, do engano, dos vícios, de tudo aquilo que satisfaz a carne. Os prazeres da carne são bons para a carne, mas é terrível para a vida espiritual, acaba com a vida espiritual. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Pensa nas coisas do céu. Tem uma vida voltada para Deus. Isso agrada a Deus? Se eu for ouvir música mundana, onde eu estou edificando a minha alma? A minha alma é edificada quando eu ouço música mundana, quando eu tomo cerveja, quando eu tomo uma bebida alcoólica. O que isso me traz de benefício? Pelo contrário, só me traz malefícios. Não tem benefício nenhum. Quando eu fico com uma pessoa sem ser casada, isso me traz algum benefício? Não traz. Não traz benefício nenhum, porque Deus abençoou o matrimônio. E olha o que diz o 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Mortos para o pecado. Nós precisamos matar o pecado que habita em nós, tirando ele da nossa vida e olhando para Deus, sabendo que nós teremos a eternidade com Deus. Porque aqui, se você viver aqui 1000 anos, 10 milhões de anos, vamos pôr bem grande, né? Um dia vai chegar o fim. Mas a eternidade, eterno, não tem fim. Você vai ficar lá eternamente, que seja 100 milhões de anos, 1 trilhão de anos, você vai estar lá, porque não tem fim. E nós precisamos sair daqui com a nossa carta na mão, que é a nossa salvação eterna. Com esse endereço na mão, e esse endereço chama Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Ele pagou o preço pela nossa dívida. E ele é o único que pode nos levar para o céu. O 4 fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. E nós iremos com ele para a glória eterna. Isso é maravilhoso. Seus sentimentos mudaram, seus sentimentos agora serão semelhantes ao de Cristo. Filipenses 2,5, ele nos mostra isso. Em relação a Deus, ao homem, ao pecado e a você mesmo. Contudo, você precisa continuar edificando a sua mente com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, você tem um conhecimento da palavra de Deus. Deus está falando contigo. Tá todo o segredo está aqui nessa palavra de Deus, que chama Bíblia. O segredo é ler. E pedir o Espírito Santo para abrir a sua mente, para te dar entendimento e sabedoria na palavra de Deus. Mudaram também as suas atitudes. Você terá atitudes diferentes para com a vida, para com o próximo e para com Deus. Se furtava, não furta mais. Que está lá em Efésios 4, 28. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se era idólatra, deixou a idolatria, em todo tipo de idolatria, desde a idolatria de imagens, de esculturas,
a amar mais a coisas do que a Deus, porque nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, colocá-lo acima de todas as coisas. Não podemos amar nenhuma imagem de escultura. E eu quero ler algo aqui muito interessante para você, porque muitas vezes a pessoa não entende por que nós não adoramos as imagens de escultura. Porque a Bíblia, ela nos revela isso. Está nos mandamentos de Deus, nos 10 mandamentos, e é um dos primeiros mandamentos da palavra de Deus, olha aqui. Eu quero ler com você no livro de Êxodo 20, onde fala os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque o Senhor teu Deus sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E sabe por que a gente peca? Porque a gente não lê a Bíblia. Peca por falta de conhecimento. Eu pequei durante muitos anos. Eu era restauradora de imagens de esculturas. E Deus, ele, com a sua misericórdia, ele me alcançou. E quando eu conheci Jesus, a minha vida foi mudada, foi transformada, porque ele veio habitar dentro do meu coração. E ele mostrou a verdade para mim. E eu sei que ele está mostrando a verdade para você. Se você está ouvindo esta aula, está participando desta aula, você vai ter um crescimento espiritual muito grande, porque Deus fala ao nosso coração através da sua palavra. Continuando aqui, você deixou a ira, o falar mal dos outros e a linguagem inconveniente. O que é a linguagem inconveniente? Falar piadinhas, falar palavrões, falar coisas desnecessárias, xingar, né? Que é a palavra popular no Brasil é xingar. O que é xingamento? Falar palavras inconvenientes, palavras que não edificam, que não trazem benefício nenhum para nós. Em vez disso, coloca palavras de sabedoria no lugar dessas palavras inconvenientes. Abençoe, não amaldiçoe. Se é de você xingar alguém, comece a falar bem dessa pessoa. Se falava mal dos outros, fala bem. Abençoa essa pessoa. Que isso retorna para você como bênção. Deus, ele manda para você o dobro daquilo que você faz pelo próximo. Se você abençoa alguém, essa bênção volta dobrada para você. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Anda na palavra de Deus. Você quer ser um cidadão honesto, verdadeiro e fiel, ser transformado pelo poder de Deus? Muda a linguagem da sua boca. Começa a falar coisas maravilhosas que abençoam as pessoas, que traz paz no coração, que traz paz dentro do seu lar, no meio da sua família, da sua parentela. Elogia as pessoas, fala do amor de Jesus, convida Jesus para reinar na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai sair para algum lugar, para a rua, para uma viagem. Convida Jesus para estar com você. Quando você faz isso, a sua vida é mudada. Quando nós começamos a convidar Jesus para ir conosco em todos os lugares, no supermercado, no trânsito, né? O trânsito é muito perigoso, muito difícil, muito estressante. Então, convide a Jesus. Fala, Jesus, venha comigo. Outro dia, uma irmã me deu uma carona. E ela ficou tão nervosa no trânsito que eu falei, irmã, nós precisamos entender que Jesus está aqui no carro conosco. Então, nós não temos que estar nervosa com as pessoas que estão lá no trânsito, porque está todo mundo nervoso. Então, precisamos convidar Jesus para estar conosco. Isso é um hábito maravilhoso. Comece a convidar Jesus em todos os momentos da sua vida. Tudo que você for fazer, que você for falar, convida Jesus para estar presente com você. As mesmas exigências que João fazia a seus discípulos, que eram por eles batizados, são feitas aos discípulos de Jesus Cristo, produzir frutos dignos do arrependimento,
Veja em pormenores no texto de Lucas, no livro de Lucas 3, ele fala sobre isso, sobre como é ter uma vida direcionada por Deus. Como é ter essa vida direcionada por Deus? Aqui diz assim, e a multidão, Lucas 3, a partir do verso 10, interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disserem, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Então, o que é isso? Não deixa ninguém que está à tua volta passar necessidade, né? Eu gosto muito disso, porque como eu trabalho na assistência social há muitos anos, e eu vejo de perto como é uma pessoa passar grandes necessidades e vir bater na porta pedindo ajuda, pedindo alimentos, e você ter para dar esse alimento, você olhar para aquela pessoa com os olhos de Jesus, sabendo que aquele irmão ele está na mesma condição aqui com você, na mesma condição terrena, que nós estamos aqui sendo preparados para viver eternamente com Deus, mas em um momento de grande dificuldade ele necessita da ajuda de alguém. E você possa fazer isso com alegria no coração, porque quando você faz isso, Deus te retribui de uma forma maravilhosa, né? Vamos continuar. O 4. Alguns conselhos. Preste bastante atenção a estes conselhos e procura atendê-los. Faça oração regularmente. Então, tenha uma vida de oração. Busque Jesus. Separa um tempo para orar. Eu sou apaixonada pela oração. Eu não sei, a oração é a nossa respiração espiritual. Não sei viver sem orar. Porque a nossa oração nos aproxima de Deus. E quando você é apaixonado pelo Senhor Jesus, não tem como você viver sem orar, sem estar na presença dele, sem falar com ele. Fala com ele de manhã, meio-dia, à tarde, o dia inteiro falando com Deus. Isso é lindo, é maravilhoso, é experiência profunda. E o melhor de tudo é que quando você fala com ele, ele te responde. Ele te ouve e ele te responde. Separa um tempo todos os dias, no mínimo de 15 minutos, de preferência pela manhã. Eu não gosto de dormir sem eu falar com Deus, porque aí você põe diante dele tudo que você fez de errado durante o dia. O que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você fez que pode ter sido algum pecado. Então, coloca diante do Senhor, peça perdão a Deus, né? E para que você não sabe como vai ser a noite, se você vai acordar no outro dia ou se você vai para a glória com Jesus. Então, precisa consertar a vida antes de dormir. Muitos vão dormir e acordam lá no céu. A oração é a nossa respiração espiritual. Não se importa se você não sabe orar. Ninguém sabe orar de maneira perfeita. Mas o Espírito Santo ele nos ajuda. Em Romanos 8, 26, fala que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, que só Deus conhece, né? O importante é você começar a falar com Deus, usando o nome de Jesus, expressando de maneira natural o seu desejo. Lembra-se, falar com Deus é falar com o nosso Pai. Eu falo com meu papai, meu paizinho querido, né? É o meu Pai. É o único Pai que eu tenho, é o meu Deus Todo-Poderoso. Leia a Bíblia diariamente. Separa um tempo também para ler a Bíblia e meditar nela. Leia primeiro o Novo Testamento e, de preferência, começa pelo livro O Evangelho de João. Veja por quê, em João 20, 31 e 32. Porque ali conta a história todinha de Jesus. Quem foi Jesus? Por que Jesus veio? No livro de João, fala o objetivo da vinda de Cristo. Ele veio como nosso Salvador. Então, quando você entende quem é Jesus, qual foi o objetivo da vinda de Jesus, aí você vai entender melhor a Bíblia, porque toda a Bíblia ela foi escrita para a vinda de Cristo, para a vinda do Salvador. Foi um plano de salvação de Deus quando houve a queda do homem. Quando Adão pecou, Deus começou
a elaborar todo o plano de salvação, e por isso a Bíblia toda foi escrita mostrando que viria o Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. E ele veio, e ele está voltando para nos buscar, porque tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, é fiel e verdadeiro, e ele vai voltar para nos buscar. Ele está chegando, está às portas, porque tudo que ele está escrito na Bíblia mostrando a vinda de Cristo já está acontecendo. Portanto, tenha uma vida na presença de Deus. Não afaste dos caminhos do Senhor. Leia o Novo Testamento e depois leia a Bíblia toda. Se você ler 4 capítulos por dia em um ano, terá lido a Bíblia inteira. Lembre-se, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Vá à igreja assiduamente, você será sempre bem recebido em nossas igrejas. Vá à igreja sempre, procura saber os dias e horários dos cultos, procura uma igreja próxima à sua casa e procure os cultos de estudo bíblico. Nós temos aqui na nossa igreja a escola bíblica dominical, que é todos os domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. E é muito bom a escola bíblica, porque ela nos ensina, a Bíblia ensina a conhecer a Deus. Dê testemunho da sua fé. Fale de Jesus a outras pessoas. Não é preciso saber tudo da Bíblia para testemunhar o que Jesus fez contigo. Esse testemunho é você contar o que aconteceu com a sua vida, o que Jesus tem feito na sua vida. Quando eu me converti, eu me apaixonei por Jesus de uma forma tão grande que eu saía falando da minha vizinhança, os meus amigos, para todo mundo, e eu comecei a fazer um culto na minha casa. E esse culto começou toda quarta-feira, na parte da tarde, e ali ia muita gente, os amigos da minha mãe, os meus amigos, a minha rua inteira ia nesses cultos. E graças a Deus, muita gente converteu, conheceu a Jesus através dos cultos na minha casa, inclusive a minha mãe, a minha irmã. Isso foi maravilhoso, a minha rua, né? Muitos vizinhos converteram e conheceram a Jesus. Isso é algo extraordinário, você poder apresentar Jesus às pessoas que você ama. Agora, a conclusão. Muito mais poderíamos dizer, né? Mas estamos aqui concluindo, você continue lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Nessas lições seguintes, você aprenderá mais sobre a nova caminhada com Jesus. Portanto, prossiga participando. Essa é a primeira aula, nós temos, como eu já disse, essa primeira revista são 15 aulas, porque nós adotamos mais 2 revistas, 2 aulas, e é uma caminhada de 15 aulas, todos os dias você pode fazer um estudo. Né? Que Deus te abençoe, que você venha meditar nessa palavra. Nós temos aqui algumas aplicações, que são 3 aplicações. Veja se a pessoa ao seu redor, as pessoas que convivem com você, pode comprovar se houve mudança em sua vida. Isso comprova a sua nova vida com Cristo. Se você, depois que aceitou Jesus, se alguma coisa mudou, ou se você continuou do mesmo jeito, não mudou nada na sua vida. Segundo, veja se você tem testemunho do Espírito Santo em sua vida, em seu espírito, que você é filho de Deus. Você sente a presença de Deus em você? Você fala das coisas do céu? Você sente necessidade de Deus? Você almeja Deus? Isso é uma comprovação que verdadeiramente o Espírito Santo está habitando no seu ser. Faça as coisas práticas. Se você tem uma Bíblia, se você não tem, compre uma e comece a ler imediatamente. Se você não tem Bíblia, é necessário ter uma Bíblia para conhecer quem é Deus. E a gente só conhece Ele através da leitura diária. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa.